Então, pessoal, continuando a explicação, hoje a gente vai ver a função fenol e a função éter. Então, a função fenol possui o grupo funcional OH. Esse grupo funcional OH também pode receber o nome de hidroxila, tá? E esse grupo funcional OH, ele deve estar ligado ao anel aromático, tá? Então, aqui a gente tem o grupo OH e ele está ligado diretamente ao anel aromático. Esse é o fenol. Se ele não estiver ligado ao anel aromático, não é fenol, vai ser outra função. O que é o anel aromático? O anel aromático é uma cadeia fechada com 6 átomos de carbonos e 3 ligações duplas intercaladas, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Esse é o anel aromático. Se não tiver as 3 duplas intercaladas, tiver, por exemplo, só 2 ou uma dupla, não é anel aromático. Ou vai ser álcool ou vai ser enol, tá? Aqui a segunda, eu tenho a hidroxila, que é o grupo OH, ligado diretamente ao anel aromático. A primeira estrutura é o que a gente fala de fenol. Essa é a substância chamada fenol, o OH ligado com o anel aromático e só. A partir dessa estrutura, a gente vai substituindo e colocando ramificações, que é o que a gente vai acrescentar no nome, tá? Por o OH também receber o nome de hidroxila, esses compostos também são conhecidos como hidroxibenzeno. Hidroxi seria o grupo OH, benzeno é o anel aromático. Esse hidroxibenzeno ele é utilizado na nomenclatura quando a gente tem, por exemplo, 2 grupos OHs na estrutura, que eu vou explicar logo em seguida. Então, para a gente dar um nome para essas estruturas, né? Se tiver apenas um grupo OH, vai ficar bem fácil, porque todo o pedacinho do OH com anel aromático a gente vai chamar de fenol e a gente vai ter que dar o nome apenas para as ramificações. Se tiver ramificação, por onde que eu começo a numerar a cadeia? É a mesma regra da cadeia fechada. Eu tenho que começar a numerar pelo carbono que está com grupo funcional, ou seja, o carbono que está com o grupo OH, ele sempre vai ser o carbono número 1 da estrutura. E aí eu vou contar para o lado mais próximo da ramificação ou do outro grupo OH. Sempre eu vou girar, eu vou contar para o lado mais próximo que tenha outra coisa na cadeia, tá? Então vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo, um fenol com uma ramificação, né? O OH sempre é o carbono número 1, e aí eu vou contar para o lado que a ramificação fique mais próxima. Numerei a cadeia, o que está para fora dessa cadeia? Um etil. O que é o etil? São 2 carbonos, um ligado no outro, CH2 e CH3. Tá? Então, aonde que ficou esse etil? No carbono número 3. Então, no 3 tem um etil. Tudo isso que sobrou, anel aromático ligado com o OH, isso aqui é o fenol, é o que a gente dá o nome de fenol. A próxima estrutura, ó, eu tenho mais ramificações, então o OH é o carbono número 1 e eu vou contar para o lado que o metil está mais perto, tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. O que vale é para que lado a ramificação está mais próxima. Então aqui está no sentido horário, então vou numerar todos os carbonos. Observem que tem 3 ramificações. E as 3 são iguais, 3-metil, CH3, CH3, CH3. Um metil está no carbono 2, o outro no carbono 4, o outro no carbono 5. Então vai ficar 2,4,5 trimetil. O que sobrou? O OH ligado ao anel aromático, que é o fenol. Agora, e se eu tiver mais de um grupo OH? O fenol é apenas um OH ligado ao anel aromático. Se eu tiver mais de um grupo OH, como que eu vou dar o nome para o OH que sobrou, né? Então aí tem uma modificação no nome.
nós vamos usar o prefixo hidroxi para representar o grupo OH e o benzeno para representar a cadeia principal, que é o anel aromático, tá? Então vai ficar, vou escolher um dos dois OHs para chamar de 1, vou contar para o lado que o outro OH fique mais próximo. Pronto, aí esses dois OHs eu vou chamar de hidroxi, então tem um no carbono 1 e tem um no carbono 2. 1,2 de hidroxi. Cadeia principal, aí sobrou só o anel aromático. O anel aromático sozinho recebe o nome de benzeno. Os fenóis. O fenol, ele foi muito utilizado antigamente como antisséptico para instrumentos cirúrgicos, né? Hoje não é mais utilizado, porque hoje já se descobriu que além do éter ser tóxico, ele pode ser corrosivo. Então já se tem outras substâncias para esterilizar, para fazer a limpeza dos instrumentos cirúrgicos, tá? Mas o fenol ele ainda é muito utilizado em medicamentos e principalmente alguns desinfetantes comerciais. Pode aparecer alguns tipos de fenóis, tá? Nas essências de cravo e noz moscada, também nós encontramos alguns derivados do fenol, como o eugenol e o isoeugenol, tá? Assim, só o fenol utilizado como antiasséptico é o mais conhecido, mas tem outros fenóis, outras substâncias dessa classe funcional que também estão presentes no nosso dia a dia. Função éter. Éter vem de heteroátomo, tá? Nessa função, o oxigênio ele fica entre dois carbonos. E o oxigênio entre dois carbonos ele se torna um heteroátomo. Das funções que a gente trabalhou, hidrocarboneto, álcool, aldeído, cetona e fenol, todas essas 5 funções são cadeias homogêneas. A primeira que a gente está estudando, que é heterogênea, é a da função éter. Então, o oxigênio vai ficar entre 2 carbonos, tá? Então, aqui a gente tem 3 exemplos, olha, onde o oxigênio ficou no meio da cadeia. Lembrando que o carbono que tiver do lado desse oxigênio tem que ser um carbono que só esteja ligado com hidrogênio e com outro carbono. Não pode ter elementos diferentes como uma dupla O ou nitrogênio, tá? Porque já vai ser outra função. Tem que ser carbono e carbono só, com hidrogênio e com outros carbonos. Agora, como que a gente vai dar nomenclatura? Porque observem, o oxigênio quebra a cadeia principal em 2 partes. Eu não posso falar que toda essa linha reta aqui no primeiro exemplo é a cadeia principal, porque cadeia principal é aquela que só tem carbonos. Não pode ter o oxigênio no meio. Então, esse oxigênio no meio, ele faz com que a cadeia tenha 2 partes. Ele quebra a cadeia em 2 partes. Então, como que a gente vai dar um nome? A gente vai ter que contar quantos carbonos ficou de cada lado do oxigênio. A menor parte, ou seja, o lado que tiver menos carbonos, que é o que a gente fala que é a cadeia mais simples, a gente vai colocar quantos carbonos tem, met, et, prop, e vamos colocar a terminação oxi, que vai simbolizar o oxigênio. A parte que sobrar, ou seja, a parte que tiver maior número de carbonos, a maior parte, a gente vai dar o nome do hidrocarboneto referente, metano, etano, propano. Então, por exemplo, esse exemplo eu tenho um éter, onde o oxigênio está no meio da cadeia. De um lado eu tenho um carbono só e do lado direito eu tenho 2 carbonos. Então, o primeiro lado, o lado esquerdo, que só tem um carbono, é a menor parte. Então, eu vou começar a dar o nome por ele. Um carbono só é met, o oxigênio é da terminação ox, por causa do éter,
E a outra parte, o lado direito, tem 2 carbonos, CH2 e CH3. 2 carbonos ET, só que aí eu vou colocar a terminação do hidrocarboneto, ou seja, vai ficar etano, metoxietano. Se as duas partes forem iguais, então você pode começar por qualquer uma, né? Então, um carbono só, met, o oxigênio da função éter tem a terminação oxi. Do outro lado, como tem só um carbono também, fica o nome do hidrocarboneto metano. Então, fica metoximetano. Agora eu tenho uma estrutura onde de um lado eu tenho um anel aromático, do outro lado eu tenho um carbono só. O lado que tem um carbono só é o menor lado, a menor parte. Um carbono met, o oxigênio da função éter, a terminação oxi. O que sobrou do outro lado? O anel aromático. O nome do anel aromático para os hidrocarbonetos é benzeno. Então, a maior parte, que é o anel aromático, vai receber o nome de benzeno. Então, nós vamos ter o metoxibenzeno. O éter mais conhecido é o éter etílico, que é o etoxietano, né? O éter, ele é muito utilizado como anestésico. Ele foi um dos primeiros anestésicos e muito utilizados há muitos anos atrás, né? Aqui na imagem a gente vê um dentista anestesiando o paciente com um lenço umedecido com éter, tá? Só que hoje não se usa mais ele como anestésico assim, né? Existem outros anestésicos bem mais avançados, né? Mas hoje não é tão fácil assim comprar o éter também. Ele é controlado pela Polícia Federal. Por quê? Primeiro porque ele é muito volátil, ou seja, evapora com muita facilidade. E ele é muito inflamável, então acaba se tornando uma substância muito perigosa. O segundo é porque o éter ele é muito usado como solvente na extração de cocaína das folhas de coca. Então, para evitar essa utilização, a Polícia Federal controla a venda dessa substância. O éter ele é muito utilizado na indústria química hoje em dia como solvente para algumas substâncias, tá? E aí aqui a gente termina e fica agora a atividade 3 sobre fenol e éter, e aqui a gente já vai envolver o reconhecimento das outras funções orgânicas que a gente já estudou, tá? Uma boa semana a todos, bye bye!